Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende tudo, todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra essa grande festa, a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Essa jovem que se dedicou inteiramente a vida dela a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se consagrou na sua virgindade, querendo ser esposa de nosso Senhor. Não somente querendo, mas ela se tornou esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fez parte da terceira ordem dominicana e ela serviu a Deus nessa vida leiga, numa vida de penitência, amor aos pobres, cuidando dos pobres. Ela saía de casa e ia para a igreja, participava da missa, voltava para casa, e se dedicando inteiramente ao Senhor, inteiramente a Deus. Mas por que Santa Rosa de Lima, ela, por uma inspiração divina, ela quis ser inteiramente do Senhor? Poderia se casar, ela era de uma beleza imensa. Mas por quê? Porque ela amou inteiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Que é mais ou menos não, é o que o Evangelho está dizendo hoje. Ela encontrou o grande tesouro. Ela encontrou esse tesouro maravilhoso que é nosso Senhor. Porque o reino dos céus, diz o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, de 44 a 46, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, e cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Por causa daquele tesouro, Santa Rosa de Lima renunciou a este mundo, a essas coisas que o mundo possa oferecer. Não que o mundo só tenha coisas ruins, tem coisas boas também nesse mundo. Mas até essas coisas boas do mundo, ela renunciou, porque ela queria ser inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa consagração que ela se une aos sofrimentos de Jesus Cristo, nessa vida que ela tinha de penitência. Se penitenciava constantemente. Ela ajudava a mãe dela em casa, mas ao mesmo tempo que ela ajudava a sua mãe, ela também entrava naquela vida íntima, naquela vida interior, de ir ao encontro do seu amado, naquela vida de oração constante. Você tem rezado? Eu não estou dizendo que você precisa ser como Santa Rosa de Lima, mas se Jesus chamou para ser, eis-me aqui, né? A vontade de Deus que seja feita. Mas você tem reservado o pouco de tempo que você tem no dia para que você possa rezar e entrar na intimidade de Deus? Essas penitências que a igreja
ela nos dá e nos ensina como um tesouro que nós precisamos usar para que nós possamos renunciar às coisas do mundo para estar com Jesus. Você tem feito? Você tem, na sexta-feira, você tem feito as penitências que a igreja nos ensina? O jejum, a abstinência de carne, a esmola, a prática do bem, ajudar o próximo. Você tem feito isso? Santa Rosa de Lima vivia isso constantemente. E não tinha como ela não se tornar uma grande mulher, uma grande santa. A penitência, ela é necessária, ela é importante na nossa vida. Porque através da penitência, nós vamos reconhecendo o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós somos voltados aos prazeres dessa vida, e aí nós vamos nos abstendo disso, nos abstendo daquilo, para que nós possamos cumprir em tudo a vontade do Senhor. Mas isso tudo deve ser feito por amor a Deus e contando com a graça do Senhor. O que você tem feito de penitência? Nossa Senhora em Medjugorje, ela diz que os fiéis, os seus filhos, fazem tudo, menos penitência, não fazem jejum. Como é difícil para algumas pessoas jejuar na sexta-feira, se abster de carne na sexta-feira, como é difícil. E é só um dia da semana. Mas Nossa Senhora também pediu que na quarta-feira, quem pudesse, fizesse também as penitências necessárias. Mas a alma que ama a Deus e que quer se unir a Deus, como dizia São João da Cruz, ele dizia o seguinte, que para nós chegarmos a Jesus, é preciso que nós retiremos as coisas que estão ao nosso redor. Aí nós vamos tirando, para ficar somente com o centro da nossa vida, com o principal da nossa vida, com aquilo que é o objetivo da nossa vida, a meta da nossa vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rosa de Lima, ela não tinha outro gosto e outro prazer a não ser de fazer a vontade de nosso Senhor e viver aquele amor esponsal. Ou seja, ela não tinha outro amor a não ser Jesus Cristo. Mas ela amava os pobres, ajudava os pobres. Mas eu estou dizendo no sentido de entrega total. Poderia ter casado, mas ela não casou. Porque ela consagrou-se inteiramente ao Senhor e viveu para o Senhor. Nós precisamos viver para o Senhor, porque o nosso tesouro é Jesus Cristo. Ele é e precisará ser o centro de toda a nossa vida. Tudo voltado para o Senhor. É aquilo que nós falamos na Santa Missa, nós sacerdotes, naquele momento do grande ofertório. Porque o grande ofertório na Santa Missa é naquele momento da doxologia, em que o sacerdote pega o precioso sangue de Jesus ali no cálice e o seu corpo e eleva e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Tudo por Cristo, tudo na vida de Santa Rosa de Lima era por Cristo e para Cristo. Ela não tinha outra meta a não ser isso. E aí morre em grau de santidade. Morre dando toda a vida para o Senhor. Que nós também, na nossa vida, nós possamos fazer da nossa vida uma entrega total a Deus e que a nossa vida seja inteiramente voltada para o Senhor.
Hoje eu te convido a fazer uma coisa. Perceba o que é que durante o dia tem te atrapalhado de você dedicar um tempo maior a Deus. É o celular? É aquele vídeo que vai se multiplicando com outro vídeo e que depois já aparece outro vídeo? Cada vídeo, um é 4 minutos, outro é 5, outro é 10, outro é 14, e quando observa já se passou meia hora. Essa meia hora que poderia ter sido meia hora de dedicação maior ao Senhor. Uma meia hora que poderia ter se dedicado a uma penitência, uma meia hora que poderia ter se dedicado mais ao amor ao pobre e fazer algo pelo pobre, uma meia hora que poderia ter sido dedicada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você tem feito do tesouro da sua vida, que é Jesus, o tesouro